Muito bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade FM 106,3. Mais uma quinta-feira e hoje é dia 31 de agosto de 2023. Eu sou Renata Saia, jornalista, e esse é o Comunica CISP, o programa da Associação Comercial Industrial de São Pedro. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Comunidade FM, eu e Ernesto Braganholo. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão aqui sintonizado na Rádio Comunidade FM 106,3. Bom dia aos nossos associados de São Pedro, de Santa Maria da Serra, Águas de São Pedro e Charqueada. E vamos começar o programa de hoje anunciando o nosso convidado em homenagem ao aniversário da CISP, que completou 46 anos de fundação neste mês de agosto. Conta para os ouvintes, Ernesto, quem é que está aqui hoje para o bate-papo? Esse amigo nosso, ele foi o segundo presidente da CISP, estando à frente da entidade dos anos de 1978, 1979, 1980 e 1981. Ele é sócio fundador da CISP, contador, proprietário do escritório São Pedro e o associado número 1 da CISP. Com muito prazer que recebemos hoje José Gomes Verrenja, o Zezito, né, Zezito? Bom dia, Zezito, seja bem-vindo aqui na nossa Rádio Comunidade, no programa Comunica a CISP. Bom dia a todos, bom dia, Renata, bom dia a todos os funcionários que estão aqui dando apoio a esse programa. Cumprimento também a todos os associados da CISP, que é para quem eu delego o mérito do sucesso da nossa querida CISP, 46 anos, e é um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de dizer para vocês que, além de fundador da CISP e tal, uma alegria falar em nome dela, uma emoção grande, também tenho um pouquinho de alegria dupla, porque eu também fui um dos que ajudaram a nossa conquista da rádio comunitária em São Pedro, e eu estou aqui 2 vezes feliz. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, bom dia, seu José, seja bem-vindo. E que alegria mesmo, né? Muita contribuição, tanto para a CISP quanto para a rádio, para a comunidade de São Pedro em geral. E a data de filiação do Escritório São Pedro, que é a empresa do senhor, né, é de 5 de setembro de 1977. O primeiro associado que a CISP teve em seu quadro, né, poucos dias após a fundação da associação, que aconteceu no dia 22 de agosto do mesmo ano, e pelos registros, pelas fotos, a história, né, o senhor acompanhou a fundação da CISP, esteve presente no evento de fundação. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse processo de fundação da CISP, seu José, e o que vocês esperavam, os empresários esperavam com a fundação da CISP? Olha, o processo de fundação foi interessante. Como está escrito no nosso livro, aí, editado aqui nos 40 anos, pelo presidente Flávio, nós temos lá 2 tentativas, né, que foram frutíferas, mas com mérito, porque as mesmas pessoas que participaram das 2 tentativas, umas em 1965 e a outra em 74, quase estavam presentes na terceira, com algumas modificações que foram necessárias para que a gente realmente tornasse ela realidade. Quanto à fundação, você se referiu ao ser o primeiro associado, né? Sim. Foi talvez uma homenagem, um agrado, que a pessoa responsável, convidada pelo então prefeito Valmir Modesto, para ajudar na fundação, na criação da CISP, o senhor Fernando Carvalho, e ele me procurou antes, a gente tinha amizade e tal, e tivemos um trabalho praticamente em conjunto. Acho que ele viu assim na parte do escritório de contabilidade, você ter um hall de clientes que você trabalha, ele viu ali uma forma de a gente também colaborar e colaborar com a associação na formação do quadro societário, do quadro de sócios, né? E eu acho que foi por isso, talvez, eu não lembrava desse detalhe, mas a gente teve essa oportunidade e foi realmente desde o início. Eu até, na época, eu me referia ao senhor Fernando como uma pessoa que dedicou bastante,
me coloquei à disposição dele e falei, a gente tem conhecimento. Senhor Fernando, jornalista Fernando jornalista, de Carvalho, isso, jornalista, já falecido, né? Já falecido, infelizmente. Em memória. Aliás, em memória dele e do Valmer, né? Os dois Exato. que foram os principais idealizadores, que lutaram e foram fundadores da associação. Com relação ao início, é aquilo que a gente conhece de todo início de atividade, de uma associação, de uma instituição, de uma empresa. É trabalhosa. A associação teve, apesar das 2 tentativas infrutíferas, teve nessa um cuidado maior para que ela se tornasse realidade. Tanto que o trabalho do senhor Fernando, o jornalista Fernando Carvalho, foi muito importante. Ele foi solicitado pelo então prefeito que fizesse esse trabalho, cercou de todos os lados as possibilidades de insucesso, acredito, e no dia da reunião conseguimos que o primeiro presidente fosse nomeado, o senhor José Benedito Pinto, aceitou. Eu acho que ali foi o ponto inicial e... Também em memória, né? Também em memória, infelizmente. Nós temos bastantes colegas, companheiros aí, que hoje a gente vai lembrar tudo em memória. Ernesto, tem uma questão. Essa infrutífera que você fala, Zezito, o que aconteceu? O empresário não aderiu? Ou não, é isso? Olha, depende muito da forma em que você faz esse trabalho, eu acredito, né? Eu tenho liberdade de dizer que na época eu era tão novo e mal estava entrosado no comércio, né? Profissionalmente, estava começando a carreira. A gente não tinha assim, uma noção, parecia fácil, experiência. Parecia fácil criar uma associação, uma entidade, qualquer coisa. Mas não era. Dependia muito do idealismo, da perseverança dos comerciantes, né? E a gente não pode julgar que essas tentativas infrutíferas foi culpa dos idealizadores. Talvez o caminho percorrido. E São Pedro era muito pequeno. Não tinha o número de comércio, de indústria, de empresas que tem hoje. Mas eu acredito que eles fizeram um trabalho, uma tentativa não deu. Na segunda, aprimorar a tentativa da primeira também não deu. Mas na terceira, ela foi feita diferente. Foram por questões burocráticas? Olha, eu não sei, porque eu não participei das 2 primeiras. Não participou. Eu só conheço pela história. Sim, a única coisa que eu sei que o mérito dessas 2 tentativas era, então, do empresário do bordado, o senhor Camel Haddad. Esse eu conheci porque foi nosso cliente, tinha amizade, conversava com ele, um pouco assim, e ele que encampava. As 2 primeiras foi ele que encampou, e não deu certo. Agora, tem um detalhe que eu gostaria de dizer, uma curiosidade, né? Sim. Respeitando a opinião, a opção da pessoa. Claro. O seu Camel, na primeira tentativa, na primeira e segunda eu não estava presente, não vi, mas na terceira ele estava presente, e eu também, como foi a realização da fundação, e ele gostava muito de incentivar, de dar apoio, dizia que podia contar com ele, ou que no que precisasse, mas ele não queria ser presidente. E a ideia, sempre quando você tem um líder que fala, vamos fazer tal coisa, a ideia sempre recai sobre esse líder para que ele seja que lidere tudo, né, o trabalho. Sim. E o Sr. Camel não queria, ele queria trabalhar, queria apoiar, queria fazer tudo pela associação, mas ele não aceitava ser presidente. E eu acho que talvez a segunda tentativa pode até ser isso. Tenha falhado por essa questão, por uma falta de liderança de um presidente. Falta de liderança, mas ele era um grande comerciante, incentivador. Tiveram uma feira do bordado, que surgiu a ideia da primeira tentativa, foi através de uma feira de bordado bem sucedida em São Pedro. Então, esse é o mérito que eu atribuo a ele, que infelizmente não deu, porque, né, nem tudo na vida é como a gente planeja. Exatamente. E conta pra gente, seu José, como é que foi a sua jornada desde os primeiros dias de fundação da CISP até se tornar presidente? Quais foram as suas motivações envolvidas nesse projeto aí, a CISP? Como tudo começa assim, né? Eu fui convidado a participar dessa reunião de fundação, e dessa reunião formou-se então aquela chapa provisória, né? Diretoria provisória.
que essa diretoria que ia tomar os primeiros cuidados para a criação, para a formalização, documentação, como tudo é normal na criação de uma entidade. Essa diretoria provisória eu figurava também, e depois aí nós começamos a trabalhar. Aí, como o Zé Benedito, que era o presidente provisório, ele passou os 90 dias, a associação já estava constituída, mas já era tudo assim, era sede improvisada, ela era emprestada, material era emprestado, equipamento, né? Sim. E eu lembro que o Fernando fez um trabalho assim, apresentava para o então prefeito Valme as necessidades, né, financeiras até para poder manter, e até constituir a diretoria definitiva. Constituiu, passou 90 dias, foi efetivada a diretoria provisória e o Zé Benedito governou por um ano. Aliás, por alguns meses, o final de 77, né, agosto, setembro, outubro, novembro, já terminou a provisória, aí ele foi até o meio de 78. Nesse período dele, eu não tinha muita atuação, porque ele e o Fernando Sim. que cuidava de tudo. Depois que eu assumi, sim, aí a hora que eu assumi, aí o que eu posso dizer que foi a maior dificuldade? Eu costumo dizer assim, a gente pode ter várias realizações, que depois a gente ainda vai colocar, mas eu acho que a principal dela era segurar as pontas, fazer com que o sonho se tornasse realidade, porque o afastamento do então... O sonho, o senhor diz, essa interação. Isso, a interação. Dos comerciantes através Isso. da associação comercial. Eu diria que o maior problema seria a confiança, a credibilidade, a adesão, né? Sim. Havia muito receio. Não tinha quem falasse, não vai dar certo, mas a gente ouvia muito, será que vai dar certo? Quer dizer, era uma desconfiança. Até para compor o quadro de sócios, era difícil conquistá-los, né? Sim. A gente até encontrava pessoas que concordavam em ser sócio, colaborar, mas ficava com o pé atrás. Compor de cargo, não. Mas é assim. Mas depois, e outra, a gente tinha que fazer com que a associação transmitisse, passasse credibilidade, passasse aquela esperança de que vai dar certo, e isso foi com o tempo. Né? Sim. Eu acho que no primeiro ano a luta foi praticamente essa. E a regularização de, né? Alvará, licença... parte burocrática. Parte burocrática, tornar a entidade como como é que fala? Constitucional. Constituir, de utilidade pública também, né? Para ter os benefícios da lei, que não... Isenta, né? De impostos. E essas coisas. Eu acho que o meu trabalho mesmo, para conquistar, para fazer alguma coisa fora e começar a somar, foi no segundo ano. No segundo ano, isso iria em 78. 78. Sim. E como fundador da associação, poderia compartilhar algumas das maiores realizações ou marcos mais significativos assim que foram alcançados durante o seu tempo como presidente? Meu tempo. Então, as conquistas que nós tivemos, eu tenho várias assim, de cunho até social, o município, não é só para a associação. Certo. Parece até uma coisa assim bem engraçada, porque hoje São Pedro desenvolveu tanto, está tão grande que a tecnologia, a cidade cresceu, o comércio está muito evoluído. Sim. Mas naquele tempo, coisa simples era tão importante para nós que a gente encampou, comprou a ideia. Por exemplo, trazer uma agência do Banespa em São Pedro. Os comerciantes reclamavam que não tinha uma agência de banco estatal, né? E também nós fomos atrás e conseguimos trazer. Teve uma inauguração de uma agência em Torrinha, nós estivemos lá na inauguração, levamos um ofício pedindo, fomos atendidos. Tínhamos também a entrada de ônibus na cidade, que passava pelo Trevo e ia para Campinas, Piracicaba, para entrar em São Pedro, para trazer mais gente, dar oportunidade para quem sai também ter o acesso. Depois nós tivemos também... na época, um caso, por exemplo, a Caixa Econômica Federal em São Pedro, ela tinha uma sede ali no lado da Praça
da Praça do Fórum, Sim. onde hoje é o Banco do Brasil, ali era a sede da Caixa, a nova, mas a anterior é na Veríssimo Prado. E essa sede ela foi destruída, ela teve rachadura, tornou-se perigosa e foi interditada. Sim. E a Caixa Econômica Estadual, que era o único órgão que nós tínhamos de governo oficial, né? Estabelecimento financeiro oficial, não tinha para onde ir. Acabou indo se instalar na Câmara junto com os vereadores. Nossa. A Caixa Econômica Estadual funcionava na Câmara junto com os vereadores. E ficou por um tempo lá. E era até meio constrangedor, porque nós fazíamos a sessão de Câmara com o guarda da Caixa presente, que era uma regra, né? Sim. Deles, era Sim. segurança. Aí estava demorando muito. E nós, um dia eu peguei e falei assim, tentamos pela Câmara a regularização dessa situação e estava difícil. Aí eu pensei, por que não pela CISP, né? Aí, numa das reuniões lá em São Paulo, na Federação das Associações Comerciais do Estado, eu levei um documento, um ofício, e pedi para que eles nos ajudassem. Na época, o presidente da Federação, Geraldo Meira Silva, lá era muito amigo, ele falou, vou encaminhar e tal, e eu tenho hoje os comprovantes. Não demorou muito, falou com o presidente da Caixa, com o superintendente, foi publicado o edital, construíram a sede própria. Sede própria. Certo? Hoje transformou em Banco do Brasil, mas a sede da Caixa foi construída graças a um encaminhamento da CISP. Isso aí é um trabalho que a CISP fez que beneficiou não só os empresários, a cidade como um todo, toda a cidade, né? Com certeza, Toda a cidade. Zezito. E ao longo dos anos, como que você viu a associação comercial impactando positivamente o cenário empresarial da cidade? Esse foi um bom exemplo que o senhor já citou, né? Mas teria outras, assim, que o senhor viu que impactou o crescimento da cidade através da associação comercial? Associação. Então, uma das participações que eu achei muito interessante, o prefeito Valmo Modesto, na época, estava reivindicando verba do Estado para construir o Bordadão. Que hoje é o ginásio. O ginásio de festa, de esporte, né? Sim, sim. E é um ambiente para eventos grandes como feira. E hoje é muito utilizado o Bordadão. E o Valme tinha a intenção de fazer e precisava da ajuda do Estado. E um dia ele me procurou e falou, Zezito, eu vou receber aqui o secretário de Estado, acho que era das instâncias. Ele fala assim, ele vai vir para cá e nós vamos conversar e eu vou reivindicar essa verba para a gente construir. E seria muito bom o apoio da CISP, dos empresários e tal. Eu falei, tá bom, vou participar sim. Aí nós marcamos uma reunião na prefeitura, um final de expediente, só nós lá, e eu levei um ofício para ele, para o Abdo Haddad, que era o secretário do Estado. E ele mandou para nós uma resposta confirmando a verba e a realização do Bordadão. A intenção, lógico, né? Dentro da CISP, a gente imaginava assim, é um ambiente para feiras, para exposições, para tudo. Sim. Mas para o município tem N utilidades, né? Com certeza, e até hoje até muito hoje. bem utilizado. Então, eu acho que a CISP nunca pensou assim, pequeno, só no âmbito da representatividade, só para o comércio, só para a indústria, né? Não. Sempre foi aberta. Ela caminhou junto com o desenvolvimento da cidade, né? Isso, E trabalhou para isso. Trabalhou para isso. E uma das coisas importantes que nós fizemos também na época, sentimos a importância e até hoje é preservada e é muito bem feita por todos os presidentes que passaram, são as parcerias. Sim. Parcerias é muito importante, traz oportunidade não só para o empresário, mas para os funcionários, as pessoas que querem trabalhar, né, que estão prontos para começar uma atividade, enfim. Eu acho que isso aí foi muito bom. E a parceria nossa com a prefeitura permanece até hoje, né? Sim. Hoje a CISP conta com um apoio muito grande. Com certeza, sempre manteve um bom relacionamento. Um bom relacionamento. Renovando as parcerias porque é indispensável, né? Eu sempre disse que a associação comercial, ela nunca foi assim individualista, né? Sim. Ela sempre abriu. E sempre trabalhou em grupo, em conjunto, com parcerias, poder público, com entidades.
E nós também, logo no comecinho, como até hoje ainda eu vejo que funciona muito bem, são as parcerias com o Senac. Nós tínhamos parceria, na época era até engraçado, era Banco do Brasil para fornecer aqueles portarias sobre crédito, né? O SPC precisava. Sim. E havia muita restrição, muita dificuldade para a gente conseguir aquelas informações. Parece incrível, mas nós tínhamos o SPC, que era um departamento de informação de crédito e oficial, mas tinha muita restrição, era difícil conseguir informação. Então nós fizemos convênio com o Banco do Brasil para receber essas informações, com o cartório para receber informações sobre o protesto, com a Prefeitura de Piracicaba para a gente receber as tabelas da SUNAB. A geração de hoje acho que nunca ouviu falar nesse nome. Não, acho que a SUNAB era um órgão do governo que fiscalizava preço, era tabelado na época. Imagine um bar com preço de produto tabelado. Hoje, se fala em tabelar o combustível, arrepia todo mundo. Já ninguém imagina tabelar, mas nem o economista gosta de ouvir essa palavra. E naquela nossa época, os bares tinham os produtos tabelados. Imagine, o pãozinho com manteiga era tabelado, o café com leite era tabelado, o refrigerante era tabelado, e o comerciante tinha que ter uma tabela na parede. Se não tivesse, era multado. Olha. Era um horror naquela época. Então, nós tínhamos que conseguir aquela tabela. E conseguimos, através de um convênio com a Prefeitura de Piracicaba, do setor deles, que ele passava para nós. Então, a dificuldade existia, mas tinha caminhos. Sim. A gente ia buscar. Hoje, a realidade é outra, a evolução mudou tudo, né? Tudo. Mas para a gente, naquela época, era importante, porque os comerciantes cobravam, queriam, e a gente... Era um serviço que a gente prestava, né? Sim. Pelo menos... A preocupação da CISP no começo era atender os empresários, os comerciantes associados, para que eles também acreditassem, confiassem, ficassem servidos e não inventassem, não pensassem em deixar de ser sócio. Sim. Né? E também passar aquela imagem de que está funcionando, de que presta serviço, que aquela associação era útil para eles e para trazer mais. Sim. Através do bom exemplo, trazer mais associados. E hoje nós estamos aí com mais de 1.000 associados, né? Veja que maravilha. Maravilha, né? E além desse seu envolvimento na associação, sabemos também foi um empresário de sucesso no ramo da contabilidade. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre essa sua jornada nesse setor? Pode. O sucesso eu agradeço, viu? Essa é a gentileza sua. Não, um dos mais respeitados e conhecidos eu agradeço escritórios. A Deus. Eu agradeço a Deus pelo sucesso, porque hoje eu tenho uma família maravilhosa e graças à profissão, né? Eu trabalho. Todo mundo trabalha para ter essa realização, né? Sim, com Mas certeza. realmente. Olha, eu tenho uma curiosidade muito engraçada. Nós constituímos, o escritório São Pedro era do advogado Dr. Aristides Mantuanini, e eu entrei trabalhando para ele, como empregado. Ele me deu emprego porque eu era muito insistente. Um dia ele falou para a esposa dele, que tinha amizade com a minha irmã, ela falou assim, olha, eu vou dar emprego para esse menino porque ele é muito persistente. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Acho que 16. Eu era menor. Novinho. Eu só lembro disso. Nem era formado ainda Não, nem tinha. Eu era completamente leigo, não tinha essa formação nenhuma. Mas eu entrei para trabalhar para ele e, assim, aprendia lá dentro, né? Sim. Com os colegas. Aprendi o serviço. Primeiro emprego do senhor? Foi o primeiro emprego. Depois saí, fiquei com ele. Depois saí, tem uma história curtinha, mas eu saí, fui trabalhar para o banco, voltei. Quando o doutor Aristides resolveu embora, ele aposentou e foi embora para São Paulo, aí ele quis vender o escritório, aí ele ofereceu para as duas funcionárias que ele tinha, na época, a Júlia Veronese e a Lucilena Caravita. E daí ele aconselhou elas que me convidasse para ser sócio também, porque ele gostou de mim quando eu passei por lá e aconselhou, e elas me convidaram. Aí nós fizemos uma sociedade, nós três, e começamos. O nosso primeiro contrato data de 1º de janeiro de 77. Nossa. Nós começamos. E a curiosidade é engraçada. Eu não era habilitado, não era contador técnico, né? Não tinha CRC, não podia nem compor o contrato social, né? Sim. E as duas eram formadas, habilitadas. Então teve um contrato.
com elas como responsável e tal, constituinte legal perante o CRC, e eu entrei com um contrato particular até eu me formar. Porque depois que eu parei, eu terminei o meu curso secundário, o secundário, né, que fala, segundo grau, e aí eu fiquei um tempo sem estudar, até por questões financeiras. Meus pais não poderiam, não me deram curso, não tinha como me dar curso superior. Mas depois eu voltei, depois que eu voltei a trabalhar, eu voltei a estudar. Sim. Aí depois que eu voltei a estudar, me formei, aí eu integrei as sociedades. Que interessante. Essa é uma curiosidade que eu acho que, assim, que é importante, porque muita gente, às vezes, acha que precisa fazer muito para começar, para um idealismo, né? Um ideal. E não. Não, basta começar. Precisa começar, precisa dar o primeiro passo. E precisa acreditar, ter fé, perseverança, que chega lá. Sim, com certeza. Então, por aí foram começaram os desafios na carreira do senhor, né? Tanto na associação quanto no ramo da contabilidade. Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou na carreira? Bom, na associação comercial, as principais dificuldades ainda não era aquela de um pouco de tempo da gente poder dedicar, né? Porque foi o mesmo período, o senhor falou, começou na carreira ali no escritório e depois já como presidente da CISP no ano seguinte, né? No ano seguinte. Eu vou dizer que eu entrei, compus a diretoria da CISP logo no começo, junto com o Zé Benedito, mas eu não esperava que ele ia deixar assim tão rápido. Que ele fundamos em 77, no começo de 78, no meio do ano, ele afastou. E eu não estava ainda assim preparado psicologicamente para assumir, né? Como presidente. Se você observar os registros, a história, eu não era vice-presidente do Zé Benedito. Lá tinha 3 vice-presidentes, 2 ou 3, eu era o primeiro secretário. Sim. Só que os outros não aceitavam o cargo, aí pela sequência, né, recaiu sobre mim. Aí o Fernando me intimou, Fernando Carvalho, ele deu uma intimação para mim. Ele falou, senhor vai. Vai, se você não for, não sei o que eu faço. Eu falei, tá bom, então eu vou, conta comigo. Eu era novo, era entusiasta, tinha todo aquele pique, acreditei, fui, em nenhum momento eu pensei que não ia dar certo, que não ia dar conta. Isso é uma coisa que eu gosto de destacar. E outra coisa também, o tempo. Hoje os empresários sabem o quanto é valioso um tempo, né? Não é fácil ter um tempo extra. Eu admiro muitos empresários que dedicam uma atividade extra a uma pastoral, a uma associação, a um clube, até um clube social, porque é uma dedicação espontânea, não é remunerada, é voluntária. E isso tem muito valor. Com certeza. Muito valor. E traz benefício, traz satisfação, tudo. Hoje eu estou aqui por quê? Porque na época eu me dediquei, nunca imaginava que um dia a associação ia chegar no patamar que chegou, né? Lógico, sabia que ela ia sobreviver, ela ia continuar, ia crescer. Porque o município cresce, o comércio cresce, tudo cresce, ela também ia. E teve sorte também de cair em boas mãos, né? Todos que passaram, que nos sucederam, foram todos dedicados. Então a gente tinha aquela preocupação. E foi. E ele também, o senhor Fernando, ele trabalhava bastante, ele era muito dedicado. Ele tinha um compromisso, talvez, acho que com o prefeito, né, de fundar e ninguém queria imaginar que a coisa não desse certo. Pudesse não dar certo. Pudesse não dar certo. Então você fez a pergunta das dificuldades. Então as dificuldades no início da associação era isso, era me adaptar, ter um tempo para lá. Também estava começando no escritório. Eu tive a tolerância, a colaboração das sócias, de que eu também dedicasse um pouco para a CISP, deixando o escritório, né? Isso aí também é uma coisa que deve ser lembrado. E depois que afirmou que eu tive lá assumindo já definitivo, eu dediquei todos os dias 1 hora de expediente diário na CISP para poder não deixar fazer a coisa andar. Então o que eu fazia? O expediente do escritório, eu saía 1 hora mais cedo, todos os dias ia para a CISP e dava expediente lá, expediente diário.
Sim. Todo o expediente do dia, a nossa secretária Exulina passava para a parte da tarde, esperava para resolver. Para poder resolver. Isso. E os mais urgentes ela mandava para o escritório, qualquer hora estava lá, é lógico. Eu acho que todos os presidentes hoje devem fazer assim. Sim, ele está no estabelecimento dele, mas à disposição, né? Essa disposição é muito boa. E a mesma dificuldade que eu tive com o escritório pode até ser da mesma forma. Novo, ainda não habilitado, não formado, né? Eu não tinha formação contábil na época, estava estudando e começando, era completamente leigo, porque uma coisa é você ser o funcionário do escritório e fazer um tipo de serviço. Lá tinha um grupo de mais ou menos 15, 17 funcionários, cada um tinha a sua função. Sim. A gente não fazia de tudo, fazia uma coisa só. Né? Depois, de repente, você se vê sócio responsável. Tendo que saber, de tudo. Tantas coisas, né? Nesse caso, a sociedade é bom porque a gente divide, né? Aí, nessa parte, mas eu tinha muita dificuldade. O que eu fazia? Nos finais de semana, feriado, eu tinha o hábito de levar serviço para casa, de ler a legislação, de aprender, estudar, buscar informação para poder dar conta do recado. Então, foi 2 começos difíceis ao mesmo tempo, mas que a gente conseguiu... Caminharam juntos, conseguimos conciliar as duas coisas. Sim. E quais foram os principais valores e princípios que nortearam as suas ações como empresário e líder na associação? Bom, a primeira que deve nortear a nossa vida é a honestidade, a lealdade, o respeito às pessoas. Uma coisa que eu prego muito, sempre falei assim, a gente deve colocar sempre a pessoa acima das coisas, não as coisas acima da pessoa. Tudo que vai fazer tem que pensar assim. É importante? É importante. Mas a pessoa tem que estar, né? Por exemplo, um administrador público tem que pensar na sociedade, no povo, no cidadão. Né? Tudo que é bom para o cidadão tem que ser pesado. Então, eu acho que é isso. O que deve nortear a vida da gente é isso. Fundamental, honestidade, lealdade, perseverança e também o respeito às pessoas, respeito às diferenças, né? É uma coisa muito importante, pessoas que pensam diferente da gente, saber lidar, porque... Considerar, ouvir, né? No escritório a gente tinha sócios que também tinham divergências de pensamento, sabe? Mas nada que inviabilizasse a sociedade. Ali era outro interesse, outra... A CISP a gente tinha que tomar mais cuidado, porque lá era o seguinte, se o sócio não estiver contente, ele pode pedir para sair. Não tem nada demais, ele não é obrigado a ficar, né? A gente não podia pensar em hipótese alguma, tinha que ampliar cada vez mais. Ampliar o quadro de sócios, isso. Né? Então, na diretoria, eu tinha uma prática, eu sempre fui, esse talvez seja o meu defeito, eu sempre fui muito centralizador. Eu concordava com a ideia que você tem que descentralizar, distribuir as funções e tal, mas eu não conseguia. Era uma coisa que me bloqueava. Não é que eu não confiava nas pessoas. Eu tinha uma preocupação. Por exemplo, não é para vangloriar do que eu faria, do que eu fazia na época, mas eu era o presidente. Mas eu cuidava da secretaria, cuidava da tesouraria, cuidava do SPC, cuidava de tudo, mesmo tendo o diretor na pasta. Por quê? Porque os diretores eram inexperientes, às vezes até deixava colocar o nome na pasta, na diretoria, para colaborar. Mas não tinham tempo para dedicar. Isso, é uma realidade que hoje eu acho que não é bem assim. Hoje o pessoal tem consciência, eu vejo a união que é hoje na diretoria da CISP, naquele tempo não era bem assim. Nossa diretoria era grande, era enorme, chegava a ter 15, 16 ou mais membros na diretoria, mas que trabalhavam mesmo, que compareciam nas reuniões e que botavam a mão na massa, era uma meia dúzia, né? 6 ou 7 sempre aqueles mesmos, mas esses mesmos eram fiéis, ponta firme, e dava gosto de trabalhar. É o que fazia com que a gente também, né, trabalhasse, acreditasse, entendeu? E o que eu fazia? Eu fazia todo esse trabalho das outras pastas, mas eu nunca reivindicava o mérito, eu sempre dava o mérito para os diretores da realização.
para que eles também se sentissem valorizados. Valorizados. Às vezes até eles me contrariavam, eles falavam, não, eu agradeço, mas você... não foi eu que fiz, foi a diretoria e tal. Mas eu tinha medo de sobrecarregar um companheiro e ele afastar. E ele afastar. Olha só. Olha que coisa. Aí acabava fazendo tudo. Acabava fazendo tudo. Olha que, para mim, parecia até, eu me sentia agradecido, compensado o fato de ele estar na diretoria comigo. Sei. Mesmo que ele não tivesse fazendo. Mas isso aí era uma coisa que acho que hoje não funciona. Hoje a mentalidade é outra, né? Outra. Eu hoje não sei como é que eu agiria numa diretoria atual da associação com tanta tecnologia, com tanta novidade. Cresceu muito, mudou muito. Exatamente. E isso que eu ia perguntar agora, com o crescimento das tecnologias e a mudança nas expectativas dos clientes, como que o senhor percebeu a necessidade de adaptação, já falando no seu escritório, né, de contabilidade? Então, essa adaptação com tecnologia no escritório, tudo bem, eu passei por essa etapa. Na CISP eu não cheguei a passar, foi muito antigo. A gente tinha lá, né, o SPC era fichas manuais preenchidas à mão, a consulta era feito também manual e nós não tínhamos computadores, né? O primeiro acho que foi na época do Alvair, né, se não me engano, do Losso. Do Losso. Se não me engano, foi do senhor Losso. Foi o Losso que trouxe o primeiro computador e depois implantaram o sistema. Maravilhoso. Agora, para nós lá era tudo manual. Então tinha de vez em quando aqueles problemas de homônimo que traziam, sabe, uns probleminhas e tal, mas nada que não se resolvesse. Mas era comum acontecer. Era comum. E tinha que tomar muito cuidado. Uma coisa que nessa parte, eu tinha um cuidado especial, porque se tratava de envolver nome de pessoas, né? Imagina, o comerciante mandava uma ficha para lá, negativando uma pessoa. Você tinha que tomar todo cuidado com aquilo ali. Quando uma outra pessoa consultar, você tem que passar aquela informação. Era muito delicado, muito responsável. E a gente tinha que viver aquilo ali constantemente, pensando em como melhorar. Então, eu participei dos 4 anos que eu estive na frente da CISP, eu participei dos 4 seminários de SPCs, que foi realizado, cada um era num lugar, e só num eu levei o diretor do SPC junto. Olha. Que foi em Campo do Jordão, que foi o Raul Mariano. Ele foi comigo. Mas os outros, um foi em São José dos Campos, outro em Santo André, outro em Marília, eu fui sozinho. Olha. Entendeu? Porque eu queria aprender, eu tinha que buscar, eu tinha que, saber como fazer da melhor forma possível. E tivemos também, lógico, a ajuda, a assessoria da Associação Comercial de Piracicaba, do pessoal de Piracicaba, que era prontamente, estava sempre aí. Eles já estavam à frente, já há mais tempo funcionando, né? Eram tidos como a nossa referência aqui, né? E depois que implantou no sistema da informática, aí eu acho que aí foi a tranquilidade, né? Foi o grande salto, Isso né? aí, na associação, então, é assim, eu não vivi essa transição, porque no nosso tempo ainda era muito precário. Foi bem antes, né? Mas eu acompanhei de longe. Agora, no escritório que eu lembro, essa transição para a tecnologia foi em 1996, se não me engano. Foi o primeiro ano que nós apresentamos o imposto de renda da Receita Federal por computador, por programa. E como é que foi para o senhor? O senhor achou muito difícil? Foi tranquilo? Como que foi isso para o senhor? Olha, tranquilo não foi. Não. A gente reluta, eu pelo menos sou de uma geração que reluta tecnologia. Até hoje eu apanho com celular. Meus filhos dão risada, me ajudam, né? Sim. Mas tem muita coisa que eu nem uso. É o basicão do celular, sabe? Sim. E hoje eu preciso muito dele. Eu não vivo sem ele por causa de alguns negócios, dos contatos, filhos que moram longe. Então a gente viramos refém desse aparelho, da tecnologia. Mas computador até hoje em casa, e eu tenho 2 filhos formados em análise de sistema. Os 2 me ajudam. Um está longe agora, mora em Curitiba. O Júlio, ele não... Mas o Gustavo, que está aqui em São Pedro, ele trabalha nessa área, ele me ajuda. Mas não foi tranquila, sabe?
eu tive que me adaptar. A digitação é a única coisa que salvava, porque eu tinha prática na máquina de escrever, o teclado para mim era tranquilo. Mas os primeiros programas eram em inglês, né? Ainda não tinha, o Windows não tinha ainda o programa em português. Era sofrível. Mas eu tinha lá o filho da Júlia, o Ricardo, que no finalzinho da minha carreira lá, ele foi sócio comigo. O Ricardo tinha conhecimento de informática. Então ele também ajudou. Ele ajudou e a gente contratava empresas também de fora para dar apoio, né? Para dar o suporte. Tivemos suporte. Sistemas e tudo. Tivemos suporte, mas eu acho que não foi assim tão tranquilo, não só para mim como para muitos, porque todo mundo, é uma adaptação, né? Agora hoje não, hoje está tudo informatizado. Então eu vejo a diferença que é. A rapidez, a segurança, a limpeza, a tranquilidade do serviço prestado, certo? Então a transição do escritório eu acho que foi assim, não foi tão tranquila por causa da minha capacidade de adaptação, né, na época, porque hoje eu vejo a geração, né, as crianças nascem, pegam um celular na mão, eu tenho uma netinha de 2 anos que já liga e desliga e escolhe o desenho que ela quer assistir. Às vezes eu estou procurando para ela, fala, não vou, não. Ela sabe que eu estou errado. Então eu já tenho essa coisa que hoje é normal. No meu tempo, não. No meu tempo era um bichinho de 7 cabeças. Que foi sendo desconstruído aos poucos. Mas eu acho que se demorou mais ou menos 3, 4 anos para a gente assimilar tudo. Depois virou, aí ficou tranquilo, ficou maravilha. Hoje os escritórios de contabilidade é tudo informatizado e não tem outra forma, outra alternativa. É verdade. Eu lembro que quando ofereceram para nós os programas, as empresas vinham vender o produto, eles mostravam uma foto do escritório do futuro. Era uma escrivaninha limpa, só com teclado e tal, e nada em cima da mesa, nem papel, nem carimbo, nem nada. Aquilo para nós, falei, não. Era uma ilusão, parecia uma ilusão. Era uma ilusão. Falei, não, esse é o escritório do futuro, vai se preparando, eles falavam. Olha, que coisa, né? E o senhor viveu para ver o que aconteceu, né? E vi o que aconteceu. E hoje eu vi a evolução também, né? Agora hoje, você vê, hoje eu estou já nessa fase de só admirar, porque eu já não uso mais, não preciso e tal, mas, como diz o outro, eu estou vendo de camarote, tudo que está acontecendo. Agora tem essa inteligência virtual, artificial, inteligência artificial que está preocupando. Então a gente fica assim, meu Deus do céu, onde nós vamos parar, né? Até onde vai, né? Mas eu acho assim muito bonito, admiro, gosto de tecnologia e principalmente quando a tecnologia é usada para o bem do cidadão. Sim. Eu admiro muito, gosto de notícias, eu sou fanático por notícias, né? Assisto muito telejornal e quando tem notícia que a tecnologia está entrando nos hospitais, está curando gente, está trazendo equipamentos novos e está, sabe? Aquilo para mim parece que eu sou da área de medicina, mas eu não sou. Agora, na parte de burocracia eu já não valorizo muito, não ligo muito, porque eu vivi e eu tenho comigo que na época eu já tinha esse pensamento. Quando surgia uma ideia nova, um programa novo, uma coisa nova, eu achava que favorecia muito o governo, favorecia muito os bancos, os poderosos, né? Até chegar no cidadão tinha uma distância. Sim. A tecnologia burocrática tem isso. Você veja, por exemplo, os bancos, né? É verdade. Os bancos. Então eu acho assim muito interessante, mas tudo tem os dois lados. Tem. Não é uma crítica destrutiva, é uma constatação. Tudo tem os dois lados. Eu brincava, eu trabalhei no banco, eu abria às 8 horas e fechava às 6. Se fazia tudo manual. Quanto corrente era manual, o extrato do cliente era uma folha com carbono que você tirava e mandava. E hoje, com toda a tecnologia, com toda a rapidez, tudo, o banco abre às 10 e fecha às 3. Quer dizer, então, será que está aproveitando a tecnologia para quem, né? Então, é uma coisa para se pensar. Agora, cada setor usa de acordo com os interesses dele, né? Os interesses dele. Eu vejo, no caso da CISP, por exemplo, como a tecnologia lá é interessante, né? Sim, é poderosa. Sim, e é bom. E é bom. Com certeza.
Agora que o senhor está aposentado, como que o senhor vê o papel contínuo da Associação Comercial de São Pedro no desenvolvimento da cidade? Olha, eu vejo com bons olhos, vejo com alegria, com satisfação. A história da CISP sempre me interessou. Mesmo não participando mais, eu acompanho, gosto e vejo como ela evoluiu, como cresceu, junto com as cidades, Sim. junto com São Pedro. E eu acho assim que teve também o reconhecimento, tem que ter o reconhecimento de todos os nossos sucessores, né? Todos os diretores, os presidentes e a diretoria em si, que o presidente não trabalha sozinho. Sim, cada um deu a sua contribuição. Né? Como a associação evoluiu, aproveitou as chances, as oportunidades e investiu, né? Trabalhou no investimento. E é uma entidade que ela inspira confiança, credibilidade. Então, na minha profissão de contador, infelizmente, a gente às vezes era obrigado a ouvir comentários, histórias e até de pessoas que não devia falar sobre corrupção, sobre, sabe, essas coisas. Então, hoje em dia, trabalhar com dinheiro é muita responsabilidade, Sim. certo? Ainda mais quando é público. Quem ocupa um cargo público e mexe com finanças, com dinheiro, tem que tomar todo cuidado, tem que ser muito claro, muito transparente, muito responsável, muito transparente. E a gente não vê esse tipo de comentário, graças a Deus, em São Pedro, né? Nem no poder público, nem nas instituições. Olha, é uma coisa fantástica isso, viu? Porque a gente vê esses comentários que são negativos em âmbito maior, de estado, de país. Mas no nosso município nós estamos de parabéns, tanto a CISP como o município. E eu acho que a parceria faz parte por causa disso, né? Caminham junto em todos os sentidos, né? Com certeza. Em todos os sentidos. E eu, esses dias, lá no Coquetel, lá dos 46 anos, lá eu brinquei com o Flávio e falei para ele, Flávio, se a festa dos 46 é esta, imagina a dos 50. Eu falei para ele, eu quero estar vivo para participar. Com certeza, o senhor vai estar, sim, com a gente. E que conselhos o senhor daria aos jovens empreendedores e à próxima geração que está entrando no mundo dos negócios e da contabilidade também? Olha, o conselho para quem está entrando no mundo dos negócios é aquele de você acreditar. Hoje as oportunidades hoje são inúmeras, né? São bastantes. Hoje a gente vê, por exemplo, na mídia, Sebrae, o governo do estado e outros órgãos colocando à disposição, né, ajuda para quem termina o estudo, para quem quer trabalhar. Tem as instituições como o Senai e SESI que dão o curso técnico, que é muito bom, capacita, dá oportunidade. E as prefeituras e a associação comercial, como sempre fez, está sempre caminhando junto e dando oportunidade. O conselho que eu dou é para que os jovens que estão começando, que eles acreditem no seu ideal, lute por ele, com fé e perseverança que ele consegue. Porque eu digo assim, o exemplo, se minha vida serve de exemplo, eu não sei, é muito pequena, mas só o fato de eu ter começado como iniciado a vida num escritório de contabilidade sem ser contador, já é uma coisa que eu acreditei. Eu podia ficar com medo, né? Não, eu não vou, eu não posso entrar nessa, eu não vou porque, né? É como se você não soubesse dirigir e sentasse num volante, num caminhão e falasse, vai embora. Acreditei, tem que acreditar, você tem que confiar e também, lógico, né? Com lealdade, com responsabilidade. Isso aí é fundamental para que as pessoas acreditem. Oportunidades não faltam para quem quer se formar. Hoje em dia não vale mais aquela, vamos dizer assim, uma pessoa que tem um pouco de noção. Eles nem exigem muita experiência, muitas vezes, em certas profissões, em certas funções. Mas exige o quê? Um currículo em que a pessoa tenha vocação e queira crescer. Ele tem que crescer, ele e a empresa. Se ele quiser crescer sozinho, não vai conseguir. Não vai. Então ele tem que crescer ele e a empresa, vestir a camisa da empresa. Sim. Isso é importante. O recado, o conselho é acreditar
e lutar pelo ideal. Que bom. E por fim, para a gente finalizar essa entrevista, quais são as lições mais valiosas que aprendeu ao longo da sua carreira e que gostaria de compartilhar com aqueles que estão buscando sucesso nos negócios e na liderança? Olha, o sucesso dos negócios, a gente tem que... Primeiro é vocação, né? Eu valorizo muito a vocação porque eu aprendi essa vocação através da vida. Eu não tive a oportunidade de, na minha época de juventude, de infância, de juventude, que você começa a trabalhar, fazer teste vocacional. Eu nem sabia que era isso, né? Hoje tem essa possibilidade, sim. fazer teste vocacional. Mas se a pessoa tem a vocação, seja para que for, esse é o primeiro passo. Depois acreditar também sobre aquilo que vai fazer. E achar que... qual é a segunda parte da pergunta? As lições mais valiosas que aprendeu ao longo da carreira, que gostaria de compartilhar com aqueles que estão buscando sucesso nos negócios e na liderança. Eu acho que o companheirismo na liderança tem que ter companheirismo, tem que ter grupo, tem que ser... A pessoa não pode ser solitária, trabalhar, ser fechada, né? Individualista. Tem que ter companheirismo, tem que ser bastante social, tem que procurar se informar e também aprender o máximo com as tecnologias novas, as novidades que aparecem no mercado, certo? E a primeira coisa, lógico, né, que faz parte da vida do cidadão, é a honestidade, a busca pelo ideal, sempre com perseverança e sempre respeitando as pessoas. Sempre respeitando as pessoas, se colocando no lugar certo. E essa eu acho que é a dificuldade, não vai faltar. Toda profissão, todo trabalho, seja ele voluntário, seja ele ou não, tem dificuldade, mas todas elas são transponíveis. Sim. É preciso a gente ter jogo de cintura, é preciso ter respeito aos outros e lutar por aquilo e passar pelos momentos difíceis. Uma guerra ela é feita de várias batalhas, né? Não é na primeira que você vai desistir. Sim. Então, se a gente for ver o que a gente passa, por exemplo, profissionalmente, eu às vezes quando eu conversava com os nossos filhos sobre esse tipo de conselho, né, para a vida, eu sempre falava para eles, eu não tenho vergonha de falar, eu já chorei muito pelos cantos. Muitas vezes tinha que chorar, não saber que caminho tomar. Mas a gente sempre acreditou em Deus, sempre foi de oração, pede ajuda e segue em frente. Porque acontece, né? Sim. Um dos exemplos que eu posso citar é que eu voltei a estudar depois de casado, com filho pequeno, trabalhava de dia, estudava à noite. O dia começava às 7 horas da manhã e terminava às 11 horas da noite, todo dia, quer dizer, era uma loucura, né? Uhum. Mas eu sabia que era passageiro. Então as pessoas têm que entender que toda dificuldade, toda problema que aparece na vida, seja profissional, seja pessoal, né? Ou de estudante, isso aí vai passar e vai vencer. Isso é importante. Com certeza, é isso aí. Seu José, muito obrigada pela participação do senhor, pela presença no nosso programa e por compartilhar sua experiência aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, é sempre um prazer enorme falar sobre a CISP e estar aqui, né, como falei, na rádio, que nós participamos do trabalho de conquista da primeira rádio aqui em São Pedro, que é comunitária, e hoje estou aqui e estou muito contente por isso. Agradeço e desejo a vocês para a CISP, que continuem nesse caminho, que é o caminho que nós admiramos e que sirva de exemplo para outras instituições, outras empresas, que nem o Flávio terminou o texto dele no livro dos 40 anos, na abertura do livro, ele termina o texto dele falando, né, que quem quiser ir rápido, vá sozinho, mas quem quiser ir longe, que vá em grupo.
Essa é a tônica de todo sucesso, de toda empresa e de toda instituição, certo? É verdade, com certeza. Ernesto? Zezito, quero parabenizar pelos trabalhos prestados aí pela nossa CISP, né, nas décadas de 70, né, no começo do início da associação. Parabenizar pelo seu tempo que doou, parabenizar também pelo seu trabalho junto aos empresários aqui na sua empresa de contabilidade, né, que foi muito relevante. Né, e também parabenizar pelo a sua história de vida, que também é muito gratificante e é um exemplo para quem está querendo começar uma carreira, né? Com certeza. Obrigado. Tá? Tá bom, muito E a obrigado. rádio está de portas abertas para você, qualquer hora aparecer de novo aqui no Nosso Conversar, programa né? aqui da CISP também está de portas abertas, quando quiser vir conversar, bater um papo. Tá bom, muito obrigado. Seja bem-vindo. Tá, agradeço muito. E chegou a hora das dicas da CISP. Vamos lá, Ernesto. Vamos lá, Renata. E a primeira dica nossa de hoje é o filme O Homem que Mudou o Jogo. O filme retrata a história real do Billy Ben, gerente-geral do time de beisebol Oakland Athletics, que revolucionou a abordagem tradicional de avaliação de jogadores usando análise de estatísticas. Isso ilustra a importância de buscar novas abordagens para melhorar o desempenho. E a dica número 2 é o livro A Meta, por Elia M. Goddard. Esse livro apresenta a teoria das restrições, uma abordagem que ajuda a identificar e eliminar gargalos em processos produtivos, melhorando a eficiência e a produtividade. E a nossa terceira e última dica é a série Breaking Bad. Acompanha a transformação de um professor de química em um fabricante de metanfetamina. Nossa, palavra difícil, né, Renata? Embora a trama seja ficcional, a jornada de otimização e eficiência no processo de produção ilustra conceitos importantes para o mundo dos negócios. Aí temos mais uma dica, hein? E a última dica de hoje é o documentário Inside Job. O documentário explora a crise financeira global de 2008, analisando as causas subjacentes e as questões de eficiência, ética e regulamentação dos mercados financeiros. Muito bom! E o Comunica CISP chegou ao fim. Eu agradeço a participação de todos. Se você ainda não acompanha a CISP pelas redes sociais, siga-nos, a CISP São Pedro, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Desejo a todos um excelente final de semana. Nós estaremos de volta no dia 28 de setembro. Teremos umas férias aí, com mais um Comunica CISP, aqui pela Rádio Comunidade FM 106,3. Até lá! E eu agradeço você que ouviu o nosso programa Comunica CISP, a todos os nossos associados da CISP de São Pedro, Santa Maria da Serra, Água de São Pedro e Charqueada. E até o próximo programa. Um ótimo final de semana para todo mundo. No programa de hoje vocês acompanharam a entrevista com o senhor José Gomes Berrenja, o Zezito, que veio compartilhar sua experiência como ex-presidente da Associação Comercial. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço, fiquei muito lisonjeado com o convite, agradeço a CISP, a alegria de estar aqui na rádio, um ambiente muito gostoso, muito bacana que eu acompanho, e desejo a vocês todos sucesso, tanto para a rádio como para a CISP, nessa caminhada que a gente só vê sucesso e coisas boas pela boa administração. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E acompanhem a CISP nas redes sociais e até o próximo programa.